Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo que nos vão dispensar hoje, nesta tarde. É a nossa terceira sessão de RGPD. Fizemos uma há cerca de um mês e meio que tinha a ver com PMEs, fizemos outra há cerca de 2 semanas ou 3 semanas que tinha a ver com indústria, com empresas industriais e os cuidados que eram preciso ter, que eram preciso observar nessas indústrias, nessas empresas. E hoje vamos dedicar um bocadinho a uma realidade diferente, que são as empresas de maior dimensão, que na nossa opinião têm, obviamente, outros riscos, sofrem de outros riscos e, portanto, terão, obviamente, que ser tratadas de outra forma. O sumário vai ser mais ou menos este. Alguns destes pontos já são conhecidos. A parte direita hoje será praticamente toda nova, que é a segurança externa, o device lock, o variato, o data locker, o SOT-AM e as nossas soluções, o que nós preconizamos para cada uma das problemáticas que vamos hoje apontar. No fundo, vamos aqui correr um bocadinho sobre o que é o RGPD, a quem se aplica, a conformidade, o que é preciso saber e fazer, qual é a situação real que nós entendemos e segundo estudos que têm sido feitos e que nós temos acesso, a situação empresarial portuguesa e o alerta ou não com que as empresas estão para este efeito, transformar os desafios de conformidade em oportunidade de negócio e a conformidade de soluções de proteção de dados sólidas, inovadoras e fundamentais. Ora bem, todos nós já sabemos isto, o RGPD vai entrar em funcionamento ou em vigor em maio de 2018. Eu tenho falado com muitos clientes que me dizem: ouça, isto vai funcionar a partir de janeiro de 2018, porque neste momento falta um ano, nós estamos em 2017. Portanto, à maneira portuguesa, toda a gente acha que isto falta um ano e na realidade não faltaram 7 meses e a partir de janeiro já estamos em 2018, então se calhar os vossos clientes vão pensar assim: olha, afinal isto já está muito próximo e vamos ter que ter algum cuidado com isto. Portanto, não há adiamentos, não há nada, isto vai de facto entrar em vigor e é uma coisa séria que é preciso ter atenção, conforme nós já dissemos muitas vezes. A quem se aplica, pois já corremos este slide também mais que uma vez. Hoje em dia, eu costumo dizer, a título de brincadeira, que se calhar só a mercearia da esquina que vende maçãs e que não assenta o nome dos clientes a quem vende as maçãs, que não será abrangível pelo RGPD. De resto, é difícil encontrar uma empresa que não seja abrangida por este regulamento. Basta ter bens e serviços e pessoas da EU, basta monitorizar o comportamento das pessoas, fazer tratamento de dados, ou ter funcionários, próprios funcionários que são, embora possam até ser funcionários não na Comunidade Europeia, mas desde que trabalham na Comunidade Europeia, têm direito a ser protegidos. No fundo, vai ser difícil que qualquer empresa se safa isto e que seja não elegível para este RGPD. Formulários de contactos, pedidos de orçamentos no site, páginas de Facebook, subscrições de conteúdos, inscrições em eventos, formação. Olha, nós próprios hoje, ao fazermos isto e ao recolhermos os e-mails dos nossos estimados clientes para fazermos este WebEx, seríamos com certeza alvo do RGPD, porque estamos a recolher informação considerada Personal Information, com a sigla PI. Ora bem, o que é preciso saber? É preciso saber que o RGPD protege os dados das pessoas de todos os residentes físicos na EU, mesmo que não sejam cidadãos da Comunidade Europeia. É importante que isso se diga. Podem ser russos, podem ser africanos, podem ser sul-americanos ou americanos, desde o momento que trabalham dentro da EU e que residam na EU, têm direito a ser protegidos. A aplicação é abrangente e inclui a monitorização do comportamento das pessoas, praticamente qualquer website e apps registra as atividades digitais dos seus visitantes de alguma forma. Aquilo que eu acabei de dizer, hoje em dia vamos aos sites, o nosso login, pomos o nosso e-mail, pomos a nossa password, tudo isso são considerados personal information e, portanto, as empresas que estão a recolher esses dados são, obviamente, alvo deste RGPD. Há aqui uma coisa importante que é a abrangência. O GDPR, ou RGPD, conforme queiram chamar, define dados pessoais de forma muito geral. Por exemplo, informação de contactos de negócio, tal como o e-mail do emprego, é abrangido pelo GDPR. Portanto, a questão aqui muitas vezes põe-se em saber o que são dados pessoais. E é muito abrangente e é muito lato. Portanto, qualquer dado que tenha a ver com uma pessoa, até o e-mail do próprio emprego, é considerado um dado pessoal e, portanto, está debaixo do RGPD. Depois há uma coisa importante que é o responsável pelo tratamento dos dados tem de ser capaz de a qualquer momento demonstrar o cumprimento das exigências previstas no RGPD.
pode, vai haver uma comissão, vai haver uma agência, uma autoridade que vai gerir isto, será em princípio a CNPD, hoje conhecida como Comissão Nacional de Proteção de Dados, que terá com certeza outro estatuto dentro do RGPD, que vai poder fiscalizar as empresas e vai poder pedir às empresas, mostrem lá que o meu amigo está, os seus sistemas de informação estão ao abrigo do RGPD. Do lado direito aparece de facto uma coisa nova, que é o nomear um DPO, que é o chamado Data Protector Officer, que tem a ver apenas com médias e grandes empresas de uma determinada dimensão. Não há, até hoje, que nós saibamos, uma regra definida para que empresas têm ou não que ter um DPO. Não vimos em lado nenhum, em todos os documentos que lemos até hoje, um critério que diga a empresa para mais do que X pessoas, ou mais do que X de faturação, ou mais do que X clientes em base de dados têm que ter DPO. Portanto, assumimos que empresas de determinada dimensão, acima de determinada dimensão, terão que ter um DPO, DPO esse que será responsável por garantir, junto às autoridades competentes, que a empresa está compliant e está dentro dos regulamentos do RGPD. O que precisa de saber e as sanções. Já falámos sobre isto noutras sessões. As sanções são de facto interessantes, ou seja, podem ser 4% do valor total do negócio de faturação da empresa, ou 20 milhões de euros, o que for maior. Portanto, são multas muitíssimo graves e podem, com certeza, acabar com a vigência de uma empresa e levar uma empresa à falência se, por acaso, tiver que as pagar. Portanto, é muito importante que as empresas, que os vossos clientes e nós próprios, todos, tenhamos esta consciência que isto vai efetivamente estar em vigor e que há multas consideráveis a pagar caso haja ataques e caso haja roubo de informação. O que é preciso fazer? Pois é evidente que é preciso entender o enquadramento regulamentar e adaptar a infraestrutura, modelos organizativos e processos a esta nova realidade. Já abordámos este tema. Uma das coisas fundamentais do RGPD, que não tem a ver com o IT, o IT vai ser apenas um apoio fundamental a isso, é a organização das empresas. A empresa tem que estar organizada, tem que ter os dados organizados, o workflow de toda a documentação dentro das empresas tem que estar devidamente definido e organizado e sabemos onde temos os documentos. Porque se eu não sei onde tem os documentos, como é que eu os vou proteger se eu não sei onde eles estão? Portanto, é muito importante eu saber onde é que está a informação e saber quem tem acesso a ela, quem é que deve ter, quem é que não deve ter. Tudo isso são regras fundamentais que as empresas vão ter que pensar e não tem a ver com o IT. O IT vai só ajudar que essas regras sejam cumpridas. As empresas vão ter de se adaptar à nova legislação através da aplicação de utilização de tecnologias e novas soluções. No fundo, é o que eu acabei de dizer. E este artigo 32 do RGPD diz muito claramente e de uma forma perfeitamente não deixa dúvidas, que é implementar as medidas técnicas adequadas para garantir um nível de segurança adaptado ao risco, incluindo a capacidade de garantir a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas de serviço de tratamento. Portanto, é claríssimo o que é que se tem que fazer, o que é que se tem que assegurar. A conformidade à Instituição Empresarial Portuguesa. Ora bem, segundo a KPMG, 85% das empresas portuguesas, e aqui isto é fundamental porque é uma oportunidade de negócio que temos aqui, 85% das empresas portuguesas não iniciaram ainda a transição para o GDPR. O setor público está atrasado, é claro, a proteção de dados é uma prioridade, as empresas percebem claramente o impacto potencial resultante da perca de dados. É claro que sim, qualquer empresa que hoje se lhe diga que se lhe faça um cenário em que lhe roubaram propriedade industrial ou que lhe roubaram propriedade comercial e ela percebe, obviamente, o impacto que isso tem no ponto de vista do negócio e, obviamente, do ponto de vista financeiro, porque as multas podem ser, como vimos há pouco, consideráveis. O novo regulamento obriga bancos, hospitais, laboratórios farmacêuticos, entre outras empresas, a ter um DPO, o tal responsável por tratamento dos dados pessoais, que é, no fundo, a pessoa dentro da empresa que é responsável por garantir que a empresa está compliant com o RGPD. O que se passa nos outros países? Reparem na diferença entre os novos 85% nossos e os 71% das empresas afirmam estar de alguma forma preparadas para o GDPR no Reino Unido. Na França, 53% estimam que apenas alguns departamentos das empresas estão em conformidade com a regulamentação. Portanto, o Reino Unido está mais avançado, a França está menos avançada que o Reino Unido, mas francamente mais avançada que Portugal, em que 85% das empresas estão ainda a pensar que isso se calhar vai ser adiado. E não vai. Os desafios
eu aqui queria lembrar-vos dos três últimos desafios legais. Um não foi bem legal, mas foi, enfim, mais ou menos um bluff que se fez no ano 2000, em que as empresas tinham um medo horroroso do bug do milénio, que acabou por não haver bug nenhum, mas todos nós que estivemos no IT só sabemos, e nos lembramos bem, do negócio que foi gerado pelo bug do ano 2000. A seguir a isso, houve a certificação dos ERPs para a parte das finanças. O negócio que foi gerado com a certificação dos ERPs e a loucura que foi a venda de ERPs, a venda de POS, a venda de impressoras de POS, tudo isso gerou, enfim, um negócio interessante. Agora temos o GDPR, que vai também gerar, com certeza, negócios. Portanto, há um desafio aqui, há uma oportunidade para as empresas, em, quer nós, do ponto de vista de servidores, quer os nossos parceiros do ponto de vista de fornecedores dos clientes finais, quer os clientes finais, vão ter aqui uma oportunidade de se modernizar. Se bem pensarmos, por exemplo, quando foi o euro, que foi outro desafio, nós aqui na Minitel tínhamos um sistema de ERP que foi desenhado internamente que teve que ser mudado com o euro. E hoje em dia temos um sistema moderno e, portanto, a empresa, por imperativos legais, modernizou-se. Aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa. Há muitas empresas em Portugal que estão, enfim, com os sistemas relativamente antigos, que têm sistemas não organizados, que não estão protegidas contra ataques de malware e que, graças ao RGPD, vão ter que olhar para isto de uma forma séria e vão ter que olhar para isto definitivamente, não tendo sempre aquele problema do investimento versus o retorno do investimento. Porque com o ERP também não temos retorno no investimento. Com um seguro que nós façamos das nossas instalações ou do nosso carro, não temos retorno no investimento. Mas é um investimento que fazemos para estar seguros e para ter a certeza que não corremos determinados riscos. Aqui aplica-se exatamente a mesma teoria. Portanto, reformular os processos de negócio, criando um ambiente empresarial dinâmico, isto do ponto de vista das empresas, clientes finais, nós entendemos que o facto de irmos forçar, de certa maneira, ou do regulamento forçar as empresas a modernizarem-se, vai ter claras vantagens para a organização das empresas. Adotarem tecnologia inovadora como uma estratégia de proteção de dados mais proativa e consistente, absolutamente. Transformação digital e optimização do valor dos dados. Os dados, hoje em dia, são tidos como uma coisa que nós temos que usar diariamente, mas não damos a eles o valor devido. É preciso dar aos dados o valor devido. Posicionamento competitivo no mercado, é importante que as empresas percebam que o facto de terem RGPD e estarem compliant com o RGPD e terem sistemas internos que os protegem contra fugas de informação e contra malware e, portanto, contra paragens de empresas, faz com que as empresas tenham mais competitividade junto do negócio. Ou seja, as empresas podem anunciar aos seus clientes: meu caro amigo, está a negociar com uma empresa que está completamente compliant com o RGPD, com os novos regulamentos, e os seus dados estão completamente seguros aqui dentro. Portanto, não há problema de virem aqui roubar, seja o que for. Diminuir as vulnerabilidades às ameaças de segurança, roubo ou perca de dados, acabei de dizer, obterem os benefícios inerentes à confiança dos clientes, acabei de dizer também. É importante este ponto, convencer os clientes e mostrar-lhes que claramente vai haver empresas que estão compliant e que vão fazer alarde disso, todas as empresas que conseguirem anunciar e publicitar esta capacidade de estarem em compliant vão ter, com certeza, vantagens face a outros. Potenciar a transformação, explorando áreas cruciais como a mobilidade, que é uma coisa importante. Vamos falar mais à frente neste tema da mobilidade, que é um tema muitíssimo quente hoje em dia e que traz inúmeros riscos e, obviamente, inúmeros desafios. O que é que os seus clientes precisam de saber? Já disse muito no slide anterior o que é que os clientes precisam de saber. Muitas despesas, perca de negócio, a clientela por não ter os estándares de segurança e não respeitar a privacidade dos clientes e parceiros. É fundamental que se alerte os nossos clientes e que se anuncie aos clientes que as empresas estão seguras. Perda de negócio em contraste com empresas que utilizam uma postura de privacidade segura, acabei de dizer há pouco, mas pode ser uma oportunidade como catalisador de transformação digital da empresa. Aqui está um ponto importante: sensibilizar a direção para a oportunidade numa ótica de inovação e transformação, para se adaptar a esta evolução digital, adotando a estratégia mais adequada à empresa. Lembramos da certificação dos ERPs. A certificação dos ERPs fez com que muitas empresas que tinham máquinas registradoras que saíam um talão que nem número de contribuinte tinha, hoje em dia têm sistemas que lhes permitem dizer a quem venderam, a quem não venderam, quem foi o cliente melhor, quem foi o cliente pior, qual foi o produto que mais saiu. E se calhar antigamente nem sequer ligavam nenhuma a esses dados estatísticos, e hoje em dia orientam a sua vida comercial muito à conta desses dados estatísticos e
dessas métricas que são fundamentais para qualquer negócio. E, portanto, é preciso entender que estas medidas legais que são, de certa maneira, imperativas, são oportunidades de negócio, não só para nós que estamos a fornecer, como para as empresas que compram, porque acabam por se modernizar. Vai precisar de novos investimentos, deve ser encarado como uma oportunidade de negócio, acabei de dizer, uma forma de ganhar vantagens competitivas no mercado. A apresentação de uma metodologia de gestão de projetos com orçamento e calendário para a aplicação das ferramentas, metodologias e soluções adequadas. Isto é um discurso que nós sugerimos que os nossos amigos, que os nossos parceiros façam aos vossos clientes finais. Esquema das novas tecnologias a implementar e ferramentas que demonstrem a conformidade. Perfeitamente, é preciso provar fazer POCs no fundo. Muito bem, eu tenho aqui esta solução instalada e vamos provar que, se quiser roubar aqui uns dados, o sistema, seja ele qual for, impede que isso aconteça. Ora bem, nós dividimos aqui esta problemática em 4 grandes, ou 4 sub-problemáticas, digamos assim. A segurança do endpoint Next Generation, já vamos explicar o que é que, na nossa opinião, isto quer dizer, em que nós incluímos 2 soluções, o Webroot e a ThreatTrack. A segurança interna preventiva, em que nós incluímos o Device Lock e o Veriato, e a encriptação dos dados, já conhecida de muitos de vós, a Data Locker, e o AMM, Enterprise Mobility Management, com segurança na mobilidade, segurança empresarial na mobilidade, que hoje em dia é fundamental. Portanto, vamos agora abordar cada um destes quatro pilares, de uma forma um bocadinho mais detalhada, sem vos maçar. Ora bem, começando pela segurança de endpoint Next Generation. O que é que nós entendemos por segurança de endpoint Next Generation? Do lado esquerdo do ecrã tem aquilo que nós entendemos que é a segurança básica. Não se entenda por básica segurança negligente ou que a segurança tem menos importância, não. É uma segurança que hoje em dia, e é importante que eu diga isto, reparem que nós entendemos que uma empresa de uma determinada dimensão já tem obrigatoriamente determinado tipo de segurança. Não vamos falar hoje de firewalls. Porquê? Porque entendemos que uma empresa de uma determinada dimensão tem obrigatoriamente de ter um firewall. Mas não vamos falar do antivírus na sua generalidade, porque uma empresa tem que ter antivírus. Vamos falar de Endpoint Security de Next Generation, que é a parte amarela deste gráfico aqui vem. Análise de tráfego de rede, inspeção a utilizadores e tráfego, analytics em tempo real, remediação e proteção do endpoint. Tudo isto é, no nosso entender, e consideramos nós, segurança avançada. Básica, perímetro e host, e avançada, rede interna, aplicações e segurança dos dados. Ora bem, ThreatTrack, um produto novo, que muitos de vós com certeza nunca nos ouviram falar nele, mas é um produto de segurança avançadíssima. É um produto que permite analisar o tráfego de rede e, ao analisar o tráfego de rede de uma determinada maneira, consegue perceber se há alguma ameaça que esteja a circular na minha rede. E é o Behavior Detection. E caso haja uma ameaça, essa ameaça eu consigo saber, no End-to-End Visibility, consigo saber de onde é que ela vem e para onde é que ela irá, qual é o destino que ela se destina, passo o pleonasmo, e o que é que ela iria fazer, qual era o resultado de ela chegar ao seu destino. E isso consigo saber através do ThreatTrack. E consigo saber isto de uma forma em real time, com analíticas em real time, que me permitem a qualquer momento saber o que é que se passa dentro da minha rede. É uma solução nova que nós temos de um fabricante, já temos há muito tempo, mas que é a altura certa para nós a divulgarmos no nosso mercado. Já há clientes em Portugal a usarem isto, alguns deles clientes muito de renome da área financeira. E a questão aqui que se põe é, como vem aqui do lado esquerdo em baixo do ecrã, responder a questões fundamentais do GDPR. O que é que poderia ter acontecido se um malware entrasse dentro da minha rede? O que é que aconteceu caso ele entre? E eu sei que ele entrou, porque, como sabemos, já falámos disto várias vezes, não há soluções 100% seguras, 100% fiáveis que impeçam que o malware entre na minha rede. O que é importante é que nós consigamos detectar para minimizar o impacto desse malware, número 1. E número 2, caso haja impacto que pode haver, recuperar esse impacto através de sistemas de backup, que também não vamos falar hoje, porque entendemos nós que empresas de uma determinada dimensão têm, obviamente, que ter políticas de backup e políticas de disaster recovery já implementadas, já testadas. Portanto, não vamos hoje abordar esse tema, que isto para nós, para este tipo de empresas, será a infância da arte. É obrigado que tenham isso. E onde aconteceu, também é importante saber por onde é que o malware entrou e qual foi a porta, eventualmente, que ele escolheu para entrar, e a partir daí tomar medidas para que não volte a acontecer. Para proteger ataques, de cyber-ataques, advanced malware e target attacks, obviamente que são o malware hoje em dia é dentro destas 3 áreas que se move.
A segurança avançada do Threat Track tem basicamente 4 módulos: o Threat Track Email, o Threat IT, que no fundo é a inteligência do tudo o resto, e o Threat Analyzer, que é o produto mais quente destes quatro que aqui estão dispostos, que no fundo que é a análise do malware automatizada, que no fundo é um sniffer que está sempre a perceber o que é que está a passar dentro da nossa rede e que detecta eventuais ficheiros que tenham malware, e ao detectá-lo agarra neles, mete-o em sandbox e descasca-os todos bit a bit para saber o que é que lá se passa dentro e qual é o tipo de malware que lá está e qual é o efeito que ele ia ter se chegasse ao seu destino e de onde ele veio e para onde é que ele vai. Portanto, tudo isto o Threat Analyzer consegue fazer usando o Threat IQ, que são blacklist, whitelist, sandbox, relatórios, amostras de ficheiros maliciosos. Tudo isto é usado pelo Threat Analyzer como inteligência para a sua performance e para a sua função. E o Threat Secure Email faz, obviamente, analisa o comportamento malware a nível de e-mail, com zero days attacks, detecção única de progressão de ataques internos e de prevenção através de bloqueamento de ataques e remediação. O VIPRE é um endpoint security feito pelo Threat Track, que é no fundo o dono da Threat Analyzer, que tem uma coisa muito importante que, na nossa opinião, é o Patch Management integrado. Hoje em dia, já falámos nisto várias vezes, ter os sistemas atualizados é fundamental para garantir a segurança da nossa infraestrutura, e os patches e a aplicação de patches e a gestão dos patches é fundamental nesse ponto de vista. O Threat Track tem uma visibilidade que permite a eficácia, a eficiência e a relevância. Porquê? Porque a eficácia tem Behavior Detection, portanto consegue detectar através do comportamento de determinados ficheiros o que é que se vai passar. Consegue perceber Change Detection, ou seja, houve alterações nos meus ficheiros, houve alteração na minha rede que justifique um cuidado mais atento para saber o que é que lá se passou. Real-time Analytics, claro, o que está em cima, as duas, quer o Behavior Detection, quer o Change Detection, tem que ter analytics em real-time, porque senão, se eu só souber daqui a 2 horas o que é que se passou 2 horas antes, pode ser tarde demais. A correlação de atividades é muito importante perceber se o que é que uma coisa que tem, eventualmente está relacionada com outra. Muitas vezes isto é negligenciado, mas é muito importante saber que muitas vezes há 2 eventos separados que por si só separados podem não significar nada, mas juntos só podem ser uma ameaça séria. O contexto ambiental e a personalização têm a ver também com a questão da relevância. O Threat Secure é potente e intuitivo, permite encontrar mais ameaças, eu tive visibilidade de inteligência acionável que as outras soluções não oferecem. Controle da atividade do utilizador é crítica para uma investigação efetiva e para horas de tempo e análise. Já vamos aqui avançar e perceber o que é que nós estamos a dizer disto do controle do utilizador. Ora bem, o WebRoot, já falámos nisto noutras sessões, é o nosso Endpoint Protection Next Generation com que a Minitel trabalha hoje em dia, e é de facto Next Generation porquê? Eu costumo comparar o WebRoot com uma rede social. Enfim, é uma comparação que eu faço ultimamente e que eu julgo que explica bem a forma como o WebRoot tem de saber o que é que se passa a nível mundial. Imaginem que o WebRoot é um WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, e que esse grupo de WhatsApp tem 7,5 milhões de endpoints, 1,5 milhões de utilizadores e 27 milhões de utilizadores em parcerias OEM. Portanto, toda esta gente está dentro do mesmo grupo WhatsApp. Se eu aqui, ou alguém no Japão, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Terra do Fogo, descobrir que pertence a este grupo, descobrir qualquer coisa e fizer um post, imediatamente todas as pessoas do grupo do WhatsApp, digamos assim, sabem o que é que se passou. Ora, é exatamente assim que funciona o WebRoot e o Bright Cloud. O Bright Cloud, que é a inteligência que está por trás de toda esta mecânica do WebRoot, é uma inteligência, uma base de dados de malware existentes na cloud, através da MD5, e qualquer ficheiro que entre no meu computador é imediatamente gerado um MD5 e esse MD5 é enviado para a Bright Cloud e a Bright Cloud responde se conhece ou não conhece esse ficheiro, esse MD5. Obviamente que, como devem calcular, não há necessidade nenhuma de atualização, porque não havendo necessidade de atualização, está sempre atualizado. Qual é a comparação disto com os Endpoint Protection tradicionais? Nos Endpoint Protection tradicionais eu tenho ficheiros de assinaturas de vírus.
fecheiros que têm muitas vezes gigabytes e que eu tenho que descarregar para o meu servidor, ou ao servidor que eu tenho local, que no webroot não é necessário nenhum servidor local, porque tudo isto é cloud. Tenho um servidor local, tenho que descarregar esse fecheiro, tenho que fazer o deploy dessa lista de vírus por toda a minha rede e por todos os endpoints. Ora, isto pode demorar algum tempo e se calhar quando eu consigo que as atualizações sejam feitas, já há um novo fecheiro, portanto isto é um never-ending story, nunca acaba. E portanto eu nunca estou atualizado. E os zero days ataques muitas vezes acontecem e atacam determinados sistemas que têm endpoint protections de geração antiga, exatamente por causa disto. No caso, não há assinaturas, há uma utilização permanente através da Bright Cloud e os pontos fundamentais aqui têm a ver também com machine learning, que é uma coisa muitíssimo importante, que é perceber o que é que aquela máquina faz normalmente e a partir daí detectar que há alterações significativas no comportamento da máquina. A partir do momento em que há alterações significativas no comportamento da máquina, há um alerta. E esse alerta pode levar à paragem de um ataque ou a bloquear qualquer coisa que está a passar dentro da minha máquina e o webroot consegue perceber isso e consegue agarrar nesse fecheiro que está a criar esse tipo de diferenciação do comportamento e pô-lo em sandbox e gravar tudo o que ele faz e a partir do momento em que ele é considerado como um fecheiro de malware, fazer o rollback de toda a informação, tudo aquilo que ele fez através do journaling, que ele vai guardando as várias versões do fecheiro dentro do journaling e se eu precisar de fazer o rollback, ele é capaz de buscar uma função de journaling, uma versão de journaling que não está ainda afetada e que não está ainda até muitas vezes encriptada. Portanto, elevada eficácia e performance, utilização mínima de recursos, é muito importante que tenham a certeza absoluta que isto é verdade. Nós temos tido clientes que nos dizem: instalei o webroot e, por incrível que pareça, voltei a instalar porque aquilo foi tão rápido e tão eficiente que eu pensei que não tinha instalado. E, portanto, voltei a instalar e à segunda percebi que, de facto, o webroot instala em 4 segundos e que o peso que o webroot tem na máquina é ridículo, é perfeitamente negligenciável. Não tem conflito, é importante saber-se isto. Pode ser utilizado o webroot como uma segunda camada mais inteligente e de nova geração de segurança, porque ele pode coexistir, graças ao facto de não ter listas de vírus, pode coexistir com qualquer outro antivírus existente, instalado na infraestrutura do cliente. Portanto, não é preciso fazer aquelas grandes programações de quando se vai mudar um antivírus, tem que retirar o que lá está e simultaneamente está a instalar o novo, que é para o cliente não ficar desprotegido. Não é preciso fazer isso. Pode instalar o webroot sem qualquer problema através da consola central e depois, à medida que o tempo for passando, vou retirando o outro que existir, se quiser. Se o cliente nem quiser, até pode lá ficar até esgotar o plano de manutenção que está subscrito pelo cliente. Sem assinaturas de vírus, já falámos nisso, através da MD5 e através do Bright Cloud. Reporting em tempo real, obviamente que sim. Portanto, qualquer alteração que haja, eu consigo na consola central saber o que é que está a passar. Visibilidade dos endpoints infectados e remediação automática. Isso é uma coisa importante que o webroot consegue perceber, dentro de uma infraestrutura, dentro de uma rede, se houver um ataque de malware, qual foi o endpoint mais atacado. E isto pode ter a ver com o comportamento de uma determinada pessoa e já vamos ver à frente como é que nós conseguimos evitar isto. Portanto, o facto de eu ter sempre um ataque através do mesmo endpoint pode indiciar que há uma pessoa que está sempre com um determinado comportamento que se calhar até não é o mais correto e é preciso chamar a atenção a essa pessoa e corrigir esse comportamento para que não haja mais ataques através do endpoint dela. Global Site Management é um chamado GMS, que é uma possibilidade que o webroot tem de conseguir que os nossos parceiros tenham uma consola onde estão todos os vossos clientes registados e podem fazer a gestão e oferecer isso como, entre aspas, portanto, divulgar isso como um serviço aos vossos clientes de gestão do endpoint, de gestão da segurança do endpoint. E automatizado, eficiente, flexível e financeiramente acessível. É importante que se diga isto, o webroot é extremamente barato comparado com, muitas vezes, a renovação de outros concorrentes. Do lado direito tem alguns números que são sempre importantes, perceber-se, os tais 7,5 milhões, e a capacidade que o webroot tem de tratar tudo isto que aqui está, desde Microsoft, desde Windows, Apple, laptops, Microsoft Servers, Androids e OS, tudo isto é tratável pelo webroot. O webroot tem hoje em dia um add-on chamado DNS Protection, que é importante também saber-se que sites é que eu posso visitar e que sites é que eu não devo visitar em função
do DNS que esse próprio site tem. Portanto, eu tenho capacidade, com um add-on gerido através da mesma consola, de fazer todas as funcionalidades que estão aqui do lado direito. Portanto, reduz o número de ameaças da rede em mais de 90%, controla a locação dos funcionários e visitantes, filtra os URLs, filtra os sites maliciosos e bloqueia as ameaças a nível do domínio, permite filtrar a utilização e incluir relatórios, diminui custos e riscos de utilização de utilizadores de redes, integra a consola GSM, eu disse há pouco, é a mesma consola do Webroot que pode ser usada para gerir o DNS Protection, permite gerir a segurança web e fácil de implementar, gerir e faturar. Sim, senhor, tudo isto é possível através do DNS, é mais um nível de segurança que o Webroot vos oferece, gerido através da mesma consola. Muito bem, passemos à segunda linha, à segunda coluna, que tem a ver com Device Lock e com a Veriato. Segurança interna preventiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: 48% das empresas, 48% do DLP vai representar o maior investimento para as organizações com o GDPR nos próximos 12 a 18 meses. É importante que as empresas entendam isto. 91% das empresas sentem-se vulneráveis às ameaças internas e externas, são ferramentas que não têm ferramentas para lhes fazer face. Em cima temos um artigo da IT Channel que diz muitas coisas que nós já dissemos e que no fundo lhes damos, isso nós subscrevemos. Um dos maiores riscos para as empresas continuam a ser as ameaças internas. É verdade. Cada vez mais temos que ter consciência disto. A falta de prevenção afeta um grande número de organizações sem as ferramentas necessárias para responder a estas ameaças. Os maiores riscos prendem-se com a exposição de informação confidencial, colaboradores negligentes ou com propósitos maliciosos, danos à reputação, dados pessoais dos clientes comprometidos e propriedade intelectual perdida. Muitas vezes, chamado Shadow IT, é que nós chamamos de Shadow IT, que as pessoas, para trabalharem mais depressa e porque estão pressionadas e porque estão estressadas com determinado trabalho que têm que fazer, partilham informação onde não devem partilhar, mandam fecheiros por WhatsApp para casa porque querem o fecheiro em casa e mandam para casa e não o podem fazer. Portanto, muitas das fugas de informação que se dão hoje são negligentes, mas não são maliciosas. Há, obviamente, a questão maliciosa e isso também é um ponto muito importante que temos de ter em consideração. O que é que nós reconciliamos? O Device Lock para prevenir fugas de dados, reforço da prevenção com o Veriato, uma solução avançada de ameaças internas, monitorização da atividade com análise comportamental dos utilizadores. Vamos ver como é que isto funciona. Ora bem, o DLP, já falámos nisto do Device Lock, voltamos aqui a falar do artigo 32 do GDPR, que volta a falar a mesma questão da assegurar a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliência dos sistemas e dos serviços de tratamento. Portanto, é preciso garantir a confidencialidade e a integridade dos dados que nós guardamos. Os dados que nós estamos a falar são informação confidencial, propriedade intelectual, dados de clientes, fornecedores, know-how, inovação, novos desenhos, estratégias de empresa. Há tanta coisa que nós temos dentro dos nossos sistemas que são propriedade nossa e que foram geradas pela inteligência interna das empresas, que é fundamental guardar. A fuga de informação pode-se dar por vários sítios, por armazenamento em rede ou copiada por dispositivos externos, iPads, iPhones, USB, flash ligados ao quando à rede, que descarregam dados através da rede por ataques, enfim, há N formas da informação ser extraviada, digamos assim, e vão normalmente parar ao exterior, ou concorrentes, funcionários não autorizados, enfim, sabe-se lá onde, na pirataria, que vai vender depois essa informação através de troca de bitcoins, enfim. N fatores que aqui podem ocorrer. E as consequências são multas até 20 milhões, como vimos há pouco, tem que se notificar até 72 horas à Comissão Nacional de Proteção de Dados que houve um ataque e que houve fuga de dados, danos da imagem e reputação da confiança dos clientes e fornecedores, e obviamente que sim, portanto, a partir do momento em que a minha empresa foi atacada e que houve fugas de dados, a minha confiança, quer a nível dos clientes, quer a nível dos fornecedores, vai diminuir e isso vai afetar forçosamente o meu negócio e a personal information comprometida. Portanto, a informação pessoal dos meus clientes, que está na minha base de dados, é comprometida. O Device Lock tem basicamente 4 módulos. O Device Lock base, que controla, que é no fundo e pode ser vendido em módulos, portanto o módulo pode ser acrescido ao outro. Tenham atenção que o Device Lock base é sempre forçoso existir, pode ser depois combinado com o Network Lock, com o Content Lock, ou com um dos dois, ou com os dois em simultâneo, ou com o Discovery. Portanto, o Device Lock base controla portas e dispositivos, gestão da administração centralizada, ou seja, eu com o Device Lock base consigo saber e consigo controlar que dispositivos USBs e que dispositivos externos é que eu posso autorizar ou não a ligar aos meus computadores e a partilhar informação. No Network Lock consigo
controlar o que é que se passa na minha rede, ou seja, que tipo que tipo de funcionalidade é que eu consigo, é que eu posso usar para partilhar informação. E dito isto, pondo isto em exemplos concretos, posso usar copy-paste ou não posso usar copy-paste? Posso usar print screens ou não? Posso enviar mensagens no Facebook com anexos com ficheiros ou não? Posso enviar mensagens no WhatsApp com anexando ficheiros ou não? Posso fazer impressões de larga escala? Posso, enfim, mandar informação para uma cloud ou não para uma cloud? Portanto, tudo isto o Network Lab controla, autorizando ou não, em função de autorizações que podem ser definidas na AD, através do grupo Policy da AD, saber, e eu aí posso agrupar os meus colaboradores da empresa por grupos, e passo o termo, passo o pleonasmo, e atribuir a cada um desses grupos determinadas políticas e determinadas regras que depois são comuns a todos os membros do grupo. Content Lock é um módulo que me permite bloquear ou não bloquear documentos que tenham determinadas keywords dentro deles. Ou seja, eu posso dizer que não sai nenhum documento da empresa, seja por que via for, que tenha uma palavra clientes, que tenha a palavra cartão de crédito, que tenha a palavra bases de dados. Portanto, posso criar determinados documentos, determinadas regras que impossibilitam que determinados keywords que estejam presentes em documentos, que esses documentos circulem para fora da empresa. O Discovery, por último, é um módulo interessantíssimo que tem a ver com classificação de documentos perante regras pré-definidas. Ou seja, eu vou ventilar o meu file share, vou detectar documentos que tenham determinadas palavras e tenham determinados conteúdos, e em função desses conteúdos, do encontro de documentos que tenham esses conteúdos, eu vou aplicar-lhes determinadas regras de acesso. Ok? Regras essas que estão definidas a priori, antes, obviamente, de eu pôr o Discovery a descobrir os documentos. Portanto, todos estes módulos combinados dão uma segurança efetiva e praticamente máxima, ou seja, eu tenho a certeza que os meus dados, só por um desastre completo, é que vão sair da empresa sem que eu saiba, sem o meu controle. É muito difícil que aconteça. Agora, podemos, obviamente, pôr isto modularmente. Podemos começar por device lock, normal. Se a empresa tiver, enfim, mais colaboradores, se for uma empresa com maior dimensão, podemos escalar para o network lock e para o content lock e por último, para o discovery. Uma coisa muito importante que eu vos quero dizer é que já me têm dito clientes que visitamos que o DLP, a sigla DLP, traz atrás dela uma carga negativa porque tem dezenas de milhares de euros associados. Portanto, são soluções DLP, significa um dispêndio brutal de euros. Não é verdade. Nós temos feito propostas e temos projetos de DLP a correr que começam em 5 mil euros. Fora serviços, mas em termos de licenciamento, começam em 5 mil euros. Ora, eu julgo que qualquer empresa que queira proteger os seus dados está preparada para gastar 5, 10, 15 mil euros para ter a certeza que os seus dados estão protegidos e para garantir que não levam umas multaças valentes em caso de não os proteger. Portanto, a solução prioritária para o GDPR, maiores riscos prendem-se com ameaças internas e fugas de dados confidenciais que o device logo previne? Obviamente que sim. O melhor controle preventivo para os endpoints, mais canais de informação e comunicação protegidos, mais sinais de fugas bloqueados, controle de qualidade mais elevado? Obviamente que sim. Já falámos nisto no slide anterior. Escalável LSMB para grandes empresas, acabei de falar. Portanto, eu posso desde começar com empresas pequeninas e posso ir escalando à medida que até a minha empresa vai estando mais habituada ao DLP e posso ir escalando e aumentando a minha capacidade de garantir que os dados estão seguros. Poupança de custos. Falei nisto há muito pouco tempo. Ou seja, não só eu consigo garantir que os meus dados estão seguros, como também garanto, obviamente, essa segurança por um preço perfeitamente acessível, por um custo perfeitamente acessível e safo-me das multas que a Comissão Nacional de Proteção de Dados me aplicaria se os meus dados não estivessem protegidos. Granular e upgrade, exatamente, portanto podemos, como eu disse há pouco, ir subindo e a granularidade desta solução é completa e, obviamente, aumento a capacidade de confiança que os meus clientes vão ter em mim pelo facto de terem a certeza que eu estou seguro e pelo facto dessa solução estar referenciada em mais de 100 países
em farmacêuticas, nas polícias, enfim, há N clientes por essa Europa fora e pelos Estados Unidos a usar a solução de Device Lab. Foi, inclusivamente, Editor's Choice Award do PC Magazine 2017 por uma proteção de excelência contra extravio de informação confidencial. Portanto, é uma solução DLP eficiente, eficaz, com um custo-benefício francamente interessante e que não pode deixar de ser posta em cima da mesa quando se fala de segurança dos dados. Outro ponto importante, novo também, que hoje em dia trazemos para este seminário, que não tínhamos nunca trazido, é o Veriato. O que é o Veriato? O Veriato é um programa, é um sistema de análise comportamental dos colaboradores. E porquê é que é preciso analisar comportamentalmente os trabalhadores? Porquê? Porque 91% das empresas estão vulneráveis a fuga de dados de ameaças, porque 61% das empresas já sofreram fuga de dados no passado. Ameaças internas mais prevalentes que nunca, é necessário proteger é necessário uma segurança interna avançada para estar em conformidade com o GDPR. Uma ameaça interna é quase uma certeza para qualquer organização. Porquê é que nós estamos a dizer isto? O problema tem a ver com ataques internos difíceis de detectar, defesas de perímetros, controles de acesso ineficazes, informação necessária nem sempre é fácil de ver, é verdade, nem sempre nós sabemos onde é que ela está, e sem registro de atividade digital, a organização está vulnerável às ameaças internas e que aumenta o risco de litígios. A solução, Veriato, duas soluções, ou Veriato a linha A, a linha B, ou Veriato Recon e o Veriato 360, vou passar já a explicar quais são as diferenças entre as duas e em que situação deve ser aplicada cada uma delas. É inovador porque tem monitorização da atividade do utilizador através de análise comportamental, identificando desvios no comportamento normal e usando a informação na identificação das ameaças. Ou seja, um colaborador que normalmente manda 30 e-mails e de repente passou a mandar 100, porque é que será? Se calhar é melhor olhar para ele. Um colaborador que nunca movimentou ficheiros com mais de 1 megabyte ou 2 megabytes na empresa, de repente está a movimentar ficheiros de 2 GB. Por que é que será? Um colaborador que nunca acedeu a um determinado share dentro do file share da empresa e passa a vida agora lá. Por que é que será? Um colaborador que nunca ia para Facebooks, nunca ia para WhatsApps, nunca ia para redes sociais e agora vai muito. Por que é que será? Tudo isto é possível analisar. Por ter capacidade de detecção, informação necessária para responder rapidamente às ameaças internas, visibilidade completa das ações dos utilizadores e aplicações que utilizam para detecção das ameaças internas. Já vamos ver o que é que isto faz. Experiência comprovada, mais de 1.100 países e mais de 36 mil empresas usam esta solução. Ora bem, do lado esquerdo temos a Veriato Recon. O Veriato Recon é uma licença relativamente barata, e quando eu digo relativamente barata, tem um PVP de cerca de 20 e poucos euros, e é a licença que normalmente se instala em todos os colaboradores da empresa. Não é uma licença intrusiva, é uma licença que apenas informa quem de direito de que aquele colaborador teve um comportamento desviante, passo o termo, ou um comportamento anormal face à sua normalidade. E, portanto, eu há bocado dei uma série de exemplos do que é que para nós poderão ser comportamentos anormais face à normalidade, e o Recon o que faz é alertar para este tipo de desvios. Caso se entenda que o desvio pode ser uma ameaça e pode estar ali a indiciar qualquer coisa que se vá passar de mais grave, então temos as licenças Veriato 360, que são licenças obviamente mais caras, mas são licenças flutuantes. Significa isto o quê? Que eu não preciso, se tiver 200 funcionários na minha empresa, não preciso de 200 Veriatos 360, preciso de 10, preciso de 5. E quando o Recon me detecta determinada situação, determinada problemática que eu posso entender como um comportamento que pode ser indiciador de qualquer coisa mais grave, eu agarro uma licença 360 e aplico nessa pessoa. Faço a minha análise aí muito mais detalhada, como vem aqui embaixo, eu posso fazer a gravação detalhada da atividade digital. O Veriato supervisiona, capta e analisa todas as atividades dos utilizadores. E-mails, chats, sites visitados, programas, apps utilizados, pesquisas online, teclas personalizadas, atividades utilizadas, tudo isto o Veriato o 360 registra, e eu, ao fim da minha análise, se chegar à conclusão que eu faço alarme e que não é preciso
de facto aquilo foi qualquer coisa que o colaborador teve que fazer que o obrigou de facto a este comportamento menos normal, eu agarro na licença, retiro a licença variato 360 e vai para o meu buffer de licenças e amanhã essa mesma licença pode ser atribuída a outra pessoa. E, portanto, daí nós chamamos de licenças flutuantes. Passando para a próxima coluna da nossa abordagem a este tema. Tem a ver com a encriptação de dados e o nosso data locker. Ora bem, quantos de nós não transportamos já dados em computadores, em pens, em discos, que são hoje em dia considerados dados confidenciais e sensíveis e que têm que ser protegidos? Todos. Estou convencido que todos que estão aqui a assistir a hoje não conhecem ninguém que não tenha já feito isto. Ora bem, é fundamental que esse transporte de dados, que é inevitável, seja encriptado e esteja seguro. Portanto, para que eu tenha a certeza que caso a pen, ou o meu disco, ou o meu computador seja roubado ou seja perdido, os dados que são confidenciais e que são sensíveis estão devidamente encriptados com níveis de encriptação que sejam FIPS 142 nível 2 certificados, no mínimo, para ter a certeza que a desencriptação desses dados é praticamente impossível. E, portanto, é fundamental que o transporte de informação seja efetivamente seguro através de encriptação. E é isto que faz o Data Locker. O Data Locker permite encriptar pens, permite encriptar discos duros e permite, através de uma opção chamada SafeCrypt, encriptar clouds. Atenção a este ponto. Hoje em dia, todos nós partilhamos Dropbox, partilhamos OneDrive, partilhamos N clouds que existem por aí fora e pomos lá os dados sem qualquer encriptação. Temos que ter a certeza que os dados que vão para a cloud estão encriptados, para que se a cloud desaparecer ou for atacada, e já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece, os meus dados que lá estão, eu tenho a certeza que são seguros. Porque se eu guardo dados na cloud e amanhã a minha cloud é atacada e os dados são perfeitamente legíveis, e eu estou a infringir o GDPR e não posso. Da mesma maneira, se eu perder uma pen com dados que não estão encriptados e essa pen for parar a mãos menos próprias, estou a infringir o GDPR e, portanto, estou sujeito às multas que o GDPR estipula. Com a encriptação da Data Locker, liberta a empresa de reportar dispositivo roubado perdido nas 32 horas na medida em que não origina riscos. Claro que sim, pois se eu perco uma pen que está encriptada e a desencriptação dos dados é virtualmente impossível, eu não preciso me preocupar, nem preciso de reportar à CNPD que houve um ataque e que eu perdi os dados. Perdi uma pen com dados sensíveis. Como não expõe os dados perdidos, não é preciso reportar os discos externos ao flash USB drive da CNPD, caso ocorra um incidente extraviou ou roubo. No fundo, é dizer de outra forma aquilo que eu acabei de dizer no anterior. Por outro lado, só colaboradores autorizados podem transportar dados e isso reduz as ameaças internas que podem estar na origem de fuga de dados. Isso porquê? Porque faz parte da solução Data Locker uma coisa chamada Safe Console, que é aqui a última linha destas funcionalidades que aqui estão. O que é a Safe Console? A Safe Console é qualquer coisa que me permite auditar, inventariar, criar políticas de acesso e até uma opção de anti-malware aos meus dispositivos USB, sejam meus pens, sejam meus discos. Ou seja, eu consigo, através dessa Safe Console, que é uma consola cloud, saber onde estão as minhas pens, saber se uma pen que eu tenho registrada na minha Safe Console está a ser usada por alguém em Inglaterra, ou por alguém em França, ou por alguém na Alemanha, ou por alguém em qualquer parte que seja do mundo, e se eu considerar que esta pen está a ser mal usada, posso remotamente bloqueá-la e deixar que ela seja acessível. Ok? Da mesma forma, eu posso garantir que determinadas pens só entrem em determinadas redes. Ou seja, eu posso ter uma pen que, apesar de eu ter a password dentro da rede da minha empresa, é perfeitamente acessível através da minha password, mas se eu for agarrar a minha pen e for para fora da minha empresa noutra rede, como essa pen, ao ser introduzida num computador, apesar de eu saber a password, não tem contacto com a consola central, a pen não abre. E, portanto, não é acessível. Os dados que lá estão dentro não são legíveis. E, portanto, tudo isto eu consigo fazer através da Safe Console, controlar efetivamente os meus assets de pens e saber onde elas estão,
conseguir apagá-las à distância, conseguir bloqueá-las à distância, conseguir saber definir quem que tem acesso e quem não tem acesso a essas penas e, portanto, como se dizia no slide anterior, ter a certeza, minimizar a capacidade de pessoas terem acesso a transportar dados e, portanto, obviamente, que minimizar as fugas, minimizar as fugas potenciais de dados. Esta solução é usada hoje em dia por várias áreas de negócio, governo militar, obviamente que sim, financeiros, trabalhadores remotos, entrega de documentação confidencial e ficheiros de clientes, quantas financeiras hoje em dia, até consultoras, não andam com bases de dados de um lado para o outro. Tenho visitado N clientes que são PHCs, que são parceiros PHC, e dizem-me com a maior das clarezas que trazem as bases de dados dos clientes para dentro de casa, para dentro das próprias empresas, para analisar determinados problemas e para desenvolver determinadas aplicações em cima das bases de dados. Olha, essas bases de dados têm informação pessoal, têm informação confidencial. E se o computador é perdido nesse transporte? Se é roubado? Se a pena desaparece? Como é? Energia, obviamente que sim. Força de operações fora do terreno e recolha de dados à distância, é evidente que sim. As empresas energéticas têm muitas vezes recolha de dados à distância e, portanto, têm que os fazer transportar para a sua sede e, obviamente, que isso vai fazer com que a informação tenha que ser protegida. E, por último, a advocacia, obviamente que sim, os advogados hoje em dia, a saúde, peço desculpa, a saúde, claro que sim, é um ponto fundamental hoje em dia de informação confidencial, que são as análises, o histórico clínico das pessoas, é exclusivo do médico que assiste cada pessoa e da pessoa em si, e não pode ser partilhado por mais ninguém, a não ser que a pessoa dê autorização para isso. E, portanto, é muito importante que na saúde os dados que andam de um lado para o outro estejam devidamente protegidos. A advocacia, obviamente que sim, não preciso de explicar grande coisa sobre isto. Os advogados e os oficiais de justiça e tudo isso andam com informação de processos, muitas vezes em segredo de justiça, que andam de um lado para o outro, e se uma pena cair no chão, lá se vai o segredo de justiça e lá aparece no dia seguinte, no correio da manhã, o conteúdo todo daquela pena. E isso tem que ser evitado, e a partir de maio do ano que vem, se isso acontece, pode haver, de facto, causas graves e impactos financeiros importantes por causa das multas. Tem aqui embaixo algumas das empresas que usam hoje em dia esta solução. A NAT usa, o SR Force, a Deloitte e o Lloyds Bank, são 4 exemplos de N exemplos que há, que vão ver a seguir. Já vão perceber a quantidade de empresas que usam a Data Locker é enorme. Passando para a última coluna da nossa apresentação de hoje, tem a ver com a segurança na mobilidade. Ora bem, isto é um problema complicado, porque hoje em dia nós vamos na rua e chocamos com pessoas que vão agarrar ao telemóvel, vamos para os ginásios e as pessoas estão a fazer exercícios ou a fingir que fazem exercícios agarrados ao telemóvel, sempre ligados, sempre conectados, sempre a trocar mensagens, e portanto a mobilidade e a dependência que as pessoas criaram hoje das redes sociais e do instant messaging é um problema para as empresas e fundamentalmente para os ITs das empresas, que têm que garantir, por um lado, que as pessoas usem essa funcionalidade quando essa funcionalidade é comum à pessoa e à empresa. Há a questão dentro do telemóvel das pessoas, que muitas vezes são biodes ou que são telemóveis que as empresas subsidiam para que os colaboradores usem em ponto de vista empresarial, do ponto de vista pessoal, que não haja transparência ou que não haja fuga de informação dentro do telefone, dentro do dispositivo móvel, de dados pessoais para dados empresariais e vice-versa. Portanto, a delimitação clara de dados pessoais e profissionais é fundamental e é muito importante que se contentorize as coisas, que é para não haver fugas de um lado para o outro. O BIOD trouxe para os departamentos de IT das empresas um desafio enorme, que foi garantir que as pessoas, quando vão lá para fora, que se ligam a redes e que sabe-se lá que redes é que elas se ligam, quando vêm cá para dentro da empresa, já muitas vezes dentro do firewall, do perímetro da segurança perimétrica que existe, se ligam ao Wi-Fi da empresa ou se ligam por USB ao computador, não trazem coisas que não devem trazer, agarradas ao seu dispositivo, e também ao mesmo tempo garantir que as pessoas dentro das empresas usem as aplicações empresariais e não usem aplicações pessoais. Tudo isto é possível através do SOTI,
E como veem aqui, do lado direito, temos a delimitação clara dos dados pessoais e profissionais que já falámos, a visão global dos dispositivos e aplicações que acedem a serviços profissionais, auditoria, relatórios, evidência das ações, medidas de correção, integridade e confidencialidade dos dados, ou seja, eu posso, através da consola de gestão da SOTI, saber exatamente qual é o inventário de dispositivos móveis que estão registados, saber qual a versão que eles têm, que o software tem instalado, que aplicações empresariais é que lá têm, fazer atualizações remotamente, apagar ficheiros remotamente, enfim, eu posso fazer N atualizações, N ações sobre os dispositivos móveis que têm a app da SOTI instalada. Gestão de inventário, identificar aparelhos autorizados ou não, relatório de avaliação dos dados, verifica que as empresas estão a processar os dados que têm conformidade com o GDPR, atualização do plano de segurança contra a fuga de dados, garantindo o cumprimento das novas regras, obviamente que sim, porque se eu tenho o dispositivo móvel devidamente salvaguardado e com contentorização da minha informação dentro do dispositivo móvel, da informação empresarial dentro do dispositivo móvel, eu estou a cumprir o GDPR. Extensão da proteção de dados a dispositivos móveis e IoT, sim senhor, atenção que o IoT está cada vez mais na moda e vamos começar a ter muita atenção ao IoT, que é também falámos nisto no webinar anterior, tinha a ver com a indústria fundamental e quais eram o que nós preconizávamos para a segurança da IoT. Eliminação de remoto de dispositivos perdidos e roubados, sim senhor, um dispositivo que for perdido e roubado, eu posso fazer o wipe dele, ou bloqueá-lo, ou fazer o wipe de toda a informação que lá está dentro remotamente. Acesso retido aos utilizadores de dispositivos de aplicações autorizadas, claro. Eu dou-vos um exemplo muito simples que nós já temos implementado numa escola, através de um parceiro nosso, em que os alunos usam tablets e as tablets dentro da escola têm um comportamento, fora da escola têm um comportamento completamente diferente. Mal as tablets entram dentro do período escolar, os alunos apenas têm acesso a aplicações escolares, e mal as tablets as tablets obviamente são dos alunos, mal as tablets ou os dispositivos móveis saem do perímetro escolar, o perímetro que é definido por GPS, elas passam a ter um comportamento perfeitamente normal e o aluno tem acesso a tudo aquilo que entende. Encriptação, claro que sim. Obviamente não fazia qualquer sentido que nós tivéssemos informação dentro dos dispositivos móveis que se podem perder, que podem ser roubados, que não fossem encriptadas em FIPS também. Aqui também temos categoria FIPS nível 2. Ora bem, o SOTI controla todos os aspectos da mobilidade empresarial. E atenção ao lado esquerdo, à quantidade de sistemas operativos suportados. Desde o Windows a iOS, Android, Windows Mobile e Zebra, tudo isto é suportado pelo SOTI. Inventário físico ativo dos equipamentos, administração de aplicações e conteúdos, manutenção de dispositivos e dados seguros, líder na gestão de dispositivos robustos com finalidade específica utilizados em diferentes indústrias, como saúde, transportes, logística e serviços no terreno. Todos nós, hoje em dia, com certeza já vimos os DHLs e os cronopostos desta vida, quando chegam aos nossos armazéns, com aqueles dispositivos que eles têm em que disparam, muitos deles são geridos e vão ver à frente a quantidade de clientes que esses homens têm espalhados pelo mundo inteiro, que é muitas delas na área dos transportes, que obviamente são geridos por SOTI remotamente e caso haja algum problema, o IT do transportador tem a capacidade de remotamente intervir no dispositivo do estafeta que está a entregar a carga. Vejam bem só por áreas a quantidade de clientes que a SOTI tem. São mais de 15 mil clientes empresariais, 20 anos de experiência, milhões de dispositivos geridos, 12 línguas, o software está a desenvolver 12 línguas em 170 países. Equipas no terreno, tem aqui equipas no terreno e algumas dos clientes que eles têm. A alimentação e distribuição, vêm aqui nomes famosíssimos da indústria alimentar. Governo e segurança, sim senhor, também vemos aqui alguns nomes conhecidos. Do lado dos transportes e logística, que eu acabei de falar, temos aqui, ProSegur, Skycast, Chile Express, a TAM, a TUI, tudo isto são empresas que nós conhecemos. Na parte do retalho, IKEA, Walmart, a Avon, a Fatabella, tudo isto, supermercados peruanos, SA, tudo isto são empresas que usam estas soluções, esta solução para gestão de mobilidade. E
Por último, a saúde e a indústria e a tecnologia tem aqui a Citizen, a Nivea, a Hyundai, e do outro lado da saúde tem também uma série de logos que dizem qualquer coisa sobre a qualidade desta solução. Portanto, aqui temos um resumo do que acabámos de falar, e eu estou a cumprir a minha hora que tinha estipulado para a minha apresentação. Temos aqui um resumo, portanto, Web, Root, Thread Track, Device Log, Variado, Data Logger e Sorting foram as 6 tecnologias que nós abordámos hoje, divididas em 4 grandes grupos: em segurança de Next Generation, em segurança interna, em encriptação centralizada de dados, em Enterprise Mobility Management, e do lado direito temos as vantagens que, na nossa opinião, são comuns a todas estas soluções. Garantia de segurança avançada, utilizam as ferramentas mais inovadoras na análise comportamental e machine learning, abrangentes e comprovadas, aplicadas noutros países, DLP, variado, polícito do Reino Unido, sei lá e mais o quê. Não comprometem investimentos pré-existentes em software e hardware. É importante que se diga que, para qualquer uma destas soluções que nós aqui apresentámos hoje, não é obrigatório que o cliente desista de coisas que já fez. Não é forçoso. Tudo isto é complementar. Cumpre os requisitos do GDPR, capacidade de controle granular, escaláveis, fáceis de configurar e instalar, financeiramente acessíveis. É preciso entender que na Minitel nós temos tido a preocupação de ir lá fora buscar soluções, como nós já dissemos várias vezes, de ir ao mercado internacional e aos fabricantes internacionais à procura de soluções. Nem sempre são fáceis de encontrar, mas soluções que sejam eficientes, que sejam efetivas e eficientes, mas adaptáveis à capacidade financeira das empresas portuguesas. É muito importante. Eu volto a dizer uma frase que digo muitas vezes: era ótimo que todos nós pudéssemos instalar nos nossos clientes checkpoints e Palo Altos e EMCs e NetApps. Era ótimo que isso acontecesse, mas infelizmente não é possível. E, portanto, como não é possível, temos que encontrar soluções que, por um lado, respondam à ansiedade que as pessoas têm e à problemática que hoje existe, mas que sejam pagáveis, que sejam suportáveis pelos orçamentos mais magros que as empresas portuguesas têm. E, obviamente, quando procuramos essas soluções, temos sempre uma preocupação, são soluções que são testadas mundialmente e adaptadas ao nosso tecido empresarial, como eu próprio disse, como eu acabei de dizer. Testadas fundamentalmente, não trazemos para aqui soluções que são completamente inovadoras, que são startups que acabadas de formar. Não é disso que se trata. São soluções testadas, instaladas em centenas de empresas, em milhares de empresas espalhadas pelo mundo fora, e que estão devidamente certificadas e devidamente testadas e devidamente comprovadas por N pessoas e de N profissionais por esse mundo fora. Com isto, acabei a minha apresentação hoje. Espero que tenha sido útil. Vou-me manter aqui durante algum tempo para qualquer dúvida que queiram através do chat. Esta apresentação está a ser gravada e, portanto, vai ser disponibilizada a gravação inteira da apresentação. E, portanto, eu agora vou minimizar a apresentação e vou passar para o chat caso queiram fazer alguma pergunta. Estou à vossa disposição. Obrigado pelo incentivo. Espero que tenha sido útil. A nossa intenção, de facto, partilhar um bocadinho a nossa experiência e a experiência dos nossos fabricantes, que nós tentamos juntar e tentamos filtrar e complementar uma com a outra.
e o resultado dessa nossa análise, dessa nossa conversa com os nossos fabricantes, muitas vezes tem uma experiência de países muitíssimo mais evoluídos e muitíssimo mais maiores que os nossos e, portanto, com problemáticas completamente diferentes das nossas, e nós, ao transpormos isso para Portugal, conseguimos muitas vezes conseguimos chegar a estas conclusões e partilhar convosco essas nossas preocupações. Ricardo, se o senhor permite, confirmo que permite bloquear o equipamento remotamente, sempre e quando o equipamento esteja, obviamente, registado na consola e tenha a app da SOTI instalada. E pode aceder a ele, sim senhor, pode aceder a ele. Atenção que aqui o aceder muitas vezes depende do sistema operativo. Se for com Android Plus, consegue-se fazer quase tudo, inclusive fazer o controle remoto do próprio equipamento, como se tratasse de um computador. Se for em iOS, as capacidades de intervenção são mais limitadas. Se for em Android, são maiores que o iOS, mas menores que o Android Plus, mas ainda assim consegue-se fazer muita coisa, mas aceder a ele, sim senhor, bloqueá-lo, sim senhor, encriptá-lo, sim senhor, fazer backup remoto da informação que lá está dentro, sim senhor, e apagar a informação que lá está dentro também, sim senhor. O mesmo é aplicável a portáteis, correto? Portanto, no fundo, falamos de endpoints, independentemente do que forem. Mais alguma questão que queiram pôr? Bem, partindo do princípio que não há mais questões, vamos dar por encerrada a sessão. Haverá com certeza mais webinars deste género sobre este tema. Não temos ainda uma data para o próximo, mas mantenham-se atentos, porque há uma área que se calhar merece a nossa atenção, que se chama educação. Vamos ver se de facto temos conteúdo suficiente para isso, eu julgo que sim, mas estamos a avaliar para ver se de facto valerá a pena abordarmos esse tema ou não. Agradeço mais uma vez a presença de todos, espero que tenha sido útil esta nossa apresentação, tenhamos partilhado convosco informação que eventualmente poderiam não ter, ou uma visão diferente daquela que poderiam eventualmente ter, e guardamos os vossos contactos, estejam à vossa disposição. É importante dizer-vos que tudo isto que nós vimos aqui, a maior parte destas tecnologias, a Minitel usa-as internamente, e portanto estamos capazes de vos dizer que efetivamente funcionam e que não impactam com o trabalho normal das pessoas. É muito importante que vos diga, e portanto, em função disto, estamos em capacidade de fazer POCs, de fazer demos, de ir convosco a clientes, explicar o nosso ponto de vista e perceber quais são as necessidades que esses clientes têm, mantendo sempre, obviamente, a confidencialidade e o canal como respeitado, que é, como sabem, a nossa única forma de estar comercial de estar no mercado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.